Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é um vídeo sobre as minhas leituras de março de 2015. Foram 11 livros no total e eu vou falar bem pouquinho de cada um deles para o vídeo não ficar muito extenso. O primeiro livro que eu li no mês foi A Mansão Hollow, da Agatha Christie, da editora LPM, só que eu não estou com ele aqui porque ele está emprestado. Eu ganhei esse livro da minha irmã e ela também tem um blog e um canal chamado Wendy Online, eu vou deixar o link aqui embaixo, e é um blog que fala sobre moda, sobre maquiagem, muito interessante, não deixem de conferir. É mais uma daquelas histórias do detetive Poirot, e é muito interessante, não foi o melhor livro que eu li da Agatha, mas é bem legal. E começa contando um pouco sobre os personagens que moram na mansão, e a dona da mansão faz um convite para alguns amigos irem almoçar na casa dela, e dentre esses amigos está o detetive Poirot. Só que quando o Poirot chega lá, ele dá de cara com uma cena de assassinato. Então tem um corpo de uma pessoa, que eu não vou falar quem é, ali bem próximo à piscina, e depois disso ele tem que investigar para descobrir quem foi o assassino daquela pessoa. Eu não consegui adivinhar quem era o assassino, mas no final sempre fica muito óbvio, né? Eu gostei do livro, mas não foi o melhor da Agatha, que eu já li. O segundo livro que eu li esse mês foi O Evangelho Segundo a Serpente, da Faiza Hayat. Essa edição é da língua geral e tá muito bonita. Ela imita um Moleskine, aquele caderno, vem até com elástico, e as folhas são dessa cor aqui, bem legal. Só que esse livro está cheio de erros de revisão, erros assim absurdos, então acabou me desanimando um pouco na leitura. O livro começa de uma maneira mais reflexiva e depois ele vai entrando assim numa aventura sobre o rapaz pelo qual a nossa protagonista está apaixonada. Então ele fala bastante sobre história, sobre religião, nessas pouquíssimas páginas, acho que são 142 páginas. Eu comprei esse livro no sebo por causa do título e porque a Juliana Gervason, do antigo blog Batom de Clarice, eu digo antigo porque ela acabou de anunciar que ela não vai mais atualizar o blog, ela tinha mostrado em um daqueles Tudo Junto e Misturado há um tempão e quando eu vi no sebo eu fiquei curiosa e acabei comprando. O terceiro livro que eu li no mês de março, na verdade, foi uma releitura, Os Contos de Beedle Bardo, da J.K., da editora Rocco. Eu peguei esse livro para emprestar para uma amiga minha da faculdade e enquanto eu esperava o ônibus eu acabei lendo ele todinho de novo. Então é aquele livro que traz alguns contos mágicos com comentários do Dumbledore e são contos bem curtinhos e legais, tem inclusive o conto dos Três Irmãos que aparece nas Relíquias da Morte. Muito bom esse livro, adorei relê-lo. O quarto livro do mês foi O Diário de um Banana, Verdade Nua e Crua. Eu peguei emprestado do meu cunhadinho, que ele é pequenininho, e eu li assim em um fôlego. Um dia eu tava lá na casa dele e li o livro inteiro. Eu achei muito engraçado, bem legal, quero comprar toda a coleção depois que eu li esse primeiro. E ele conta a história de um menininho, né, que passa por alguns perrengues da infância que todo mundo conhece, né? E eu não sei, acho que esse não é o primeiro, então não tenho muito como falar dele, da história. Só sei que eu gostei bastante. E foi a minha quarta leitura do mês de março. O quinto livro que eu li no mês de março foi o Rocambole, do Davi Arrigucci. Essa edição é da Kozak Naif. Eu fiz resenha dele no blog, então eu vou falar bem pouquinho dele aqui no vídeo. É um livro que conta sobre alguns imigrantes italianos que vieram aqui para o Brasil. São duas casas de italianos, de famílias diferentes, e ele vai contando como que essas duas famílias se relacionam. O Davi Arrigucci é um crítico muito renomado do meio literário, e foi a primeira ficção que eu li dele, e eu gostei bastante. Eu recomendo esse livro, é bem gostoso assim de ler, e tem algumas ilustrações bem bonitas também. Eu mostrei e falei um pouco mais sobre ele no link que está embaixo na descrição do vídeo. O sexto livro que eu li no mês foi Macbeth, do Shakespeare, nessa edição aqui da Kozak Naif. Ela é uma peça e traz algumas fotografias dessas representações teatrais. Bem legal essa edição. O Macbeth conta a história de um regicídio, ou seja, do assassinato de um rei
E ele traz bruxas, traz assombrações, e ele explora bastante aquela condição humana da culpa e das consequências de crimes. Lembrando um pouquinho do Crime e Castigo, só que de uma maneira bem mais trágica. Eu gostei bastante dessa peça e também tá no meu Reading Challenge. O 7º livro que eu li nesse mês foi o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, da editora Companhia das Letras, o selo, onde tá? Seguinte. Esse livro é um YA, eu comprei por causa da capa para o desafio do Reading Challenge e eu não me arrependi de jeito algum. Foi o melhor YA que eu já li, posso dizer que sim, meu YA favorito. E ele conta a história da Violet e do Finch, que são dois adolescentes que pretendem se matar e se encontram nessa situação, no mesmo lugar, passando pelos mesmos conflitos internos. E aí, o livro vai mostrando a relação que esses dois personagens criam entre si. E é um livro, assim, fantástico, ele traz várias lições de moral, mais ou menos, só que não daquele jeito que impõe alguma coisa, entende? É de uma forma bem sutil e dá pra aprender bastante com ele. Então, se eu tivesse que indicar um YA, seria esse daqui. Eu fiz resenha dele no blog, fica mais fácil pra entender o porquê de eu ter gostado tanto dele. E o link está embaixo na descrição do vídeo, então não deixe de ler. O 8º livro lido em março foi A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, que é um escritor que está sendo muito bem falado no meio literário atual. Eu tenho uma opinião muito dividida sobre esse livro. Ele conta a história de duas irmãs gêmeas, só que no início do livro, uma das irmãs morre, então ele acaba focando nessa irmã que ficou viva, como a vida dela andou depois da morte da irmã, a vida dos seus familiares e as consequências dessa morte. É um livro muito rico, porque essa irmã, essa gêmea, ela tem acho que 11 anos, se eu não me engano. Então ele mostra o olhar dessa criança em relação à morte, né, em relação à família. Só que ele traz algumas coisas muito pesadas, eu não consegui aceitar muito bem algumas coisas que ele traz. Tem várias marcações, então tá cheio daquelas citações legais, sabe? Assim, eu gostei muito do jeito como ele escreve. Mas é bem difícil pra mim engolir algumas coisas desse livro. Acho que até por isso o título é A Desumanização. Tem muitas coisas pra mim que eu não enxergo como sendo aceitavelmente humanas. Eu gostaria que vocês que já leram o livro, por favor, dessem a sua opinião. E aqueles que ainda não leram, por favor, leiam e vamos conversar sobre ele. Olha só que legal, o 9º livro do mês foi o 8º Selo, da Heloísa Seixas, também da editora Kozak Naif. Esse livro foi escrito pela esposa do Rui Castro e ela conta a história do Rui Castro em forma de romance. É um livro bem gostoso de ler, pela forma como ela escreve, mas não muito pela história. Por quê? Porque o Rui Castro passou por muitos mal bocados, gente. Esse homem, eu não sei como ele sobreviveu, mas graças a Deus sobreviveu. Então ela conta cada uma das doenças que ele passou, que foram muitas doenças seríssimas, e como ele sobreviveu a elas. Conta também coisas da vida pessoal deles, né? E esse título é uma alusão àquele filme do Bergman, O 7º Selo, porque o Rui literalmente joga com a morte, brinca com a morte, assim como o protagonista do filme, O 7º Selo, certo? É interessante também o fato de ela ter escrito uma biografia como se fosse ficção, portanto é bem diferente do que nós estamos acostumados. O 10º e maravilhoso livro do mês foi Luege, O Nascimento de um Império, do Pepe Tela, da editora Leia, foi editado e lançado no Brasil esse ano. Tem várias marcações aqui, eu fiz vídeo dele aqui no canal, o link está aqui embaixo. Vou falar brevemente sobre o que se trata. Esse livro conta a história de duas mulheres separadas por 400 anos de diferença. A Luege, que é uma princesa africana, e a Lu, que é uma bailarina africana. Bom, para finalizar, o 11º livro do mês foi o Ondas Curtas, do Alcides Vilaça, que é um livro de poesias contemporâneo. E eu gostaria de ler uma poesia para que vocês sentissem vontade de adquirir esse livro e lê-lo também. Escolhi um aqui bem
bem metalinguístico. Litania de Professor é o nome do poema. Minha palavra tem sentido porque tua pele tem ouvidos. Minha palavra tem sentido se dentro há o nosso esquecido. Minha palavra tem sentido quando teu corpo repousa vivo. Minha palavra tem sentido se contrai sem ter traído. Minha palavra tem sentido quando já viveu comigo. Minha palavra tem sentido quando revive contigo. Este é um poema que tem bastante ritmo, até rima, mas não é uma característica assim do livro. Ele traz poemas dos mais variados tipos, tem até algumas coisas em francês, em inglês. Então é um livro muito bom, tá cheinho de marcações dos meus poemas favoritos, então são quase todos. Eu adorei, muito bom e recomendo bastante. Também é da Kozak Naif. Gente, eu já ia quase me esquecendo do Proust. Na verdade, ele foi o 8º livro do mês e é o 2º volume do Em Busca do Tempo Perdido, A Sombra das Raparigas em Flor, da editora Globo, selo Biblioteca Azul. Nesse livro ele já mostra o Marcel um pouco mais crescidinho, já adolescente, e fala de uma viagem que ele fez porque ele estava doente e precisava daquele clima da praia. E ele vai viajar com a avó. Lá ele acaba entrando em contato com essas raparigas em flor, e deixa de lado aquela paixão do primeiro livro e entra em novas aventuras amorosas. Eu não vou falar muito dele porque eu gostaria de indicar pra vocês o blog que acho que todo mundo conhece, da Tatiana Feltrin, e ela tá fazendo o projeto do Lendo Proust, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acredito que ela já esteja no 6º livro, 6º ou até no 7º, não sei. Porque eu vou lendo um pouquinho e já vou lá ver o vídeo que ela fez sobre a parte que eu li. E é muito legal mesmo você acompanhando junto com alguém. Essas foram as minhas leituras do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer o mais curto possível, mas se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre algum livro especial, é só comentar aqui embaixo que com certeza eu farei. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!